Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento começa a acompanhar conosco esta que é mais uma inédita edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por sempre estar dispensando a esse que é o primeiro informativo do dia toda a sua atenção. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas com essa página já compartilhada para minha página pessoal. Nós também temos que salientar dos horários alternativos desta edição, que irá também ao ar às 15 horas e ainda às 23 horas e 30 minutos. E lembrando que todo o áudio do programa você poderá ouvir também a partir das 3 da tarde, acessando a Mac Rádio, www.macradio.com.br. Espero que com você esteja tudo muito bem, que os seus ânimos estejam renovados aí para a empreita de um novo dia que haverá de acontecer da melhor maneira possível. O dia hoje se apresenta com um pouquinho mais de nebulosidade em relação ao dia de ontem, não é? Visualmente não há a impressão de que venhamos a ter chuva, mas realmente em relação ao dia de ontem temos uma formação de nuvens mais acentuada. Isso é provado também com a imagem lá do alto da Serra de São Domingos, aos 1.686 metros de altitude. A nossa câmera fixada lá no alto da serra nos mostrando que realmente hoje, inclusive, não temos o sol, né? O sol está todo intimidado ali por conta das nuvens, pelo menos dando a entender que nós vamos ter um dia um pouquinho mais fresco, com temperaturas um pouquinho mais amenas, porque não está fácil. Temperatura para gente grande esses últimos dias, com toda certeza. E os jornais diários de hoje trazem suas capas, começando pelo Jornal da Cidade. Prefeito apresenta a empresários projetos de novas calçadas no centro. Esse também é um imbróglio que se arrasta e que se arrasta e que se arrasta, e tomara que essa iniciativa aí surta um efeito mais rápido, né? Porque o que a gente já ouviu de que agora vai, agora não vai, agora vai, e me parece que haverá uma contrapartida da Prefeitura. Eu ainda não li a matéria completa, mas parece que vai haver uma contrapartida da Prefeitura custeando metade do projeto e o resto por conta do empresariado. Já o Jornal da Mantiqueira traz consigo um destaque mais voltado para o setor policial. O funcionário fugiu após ferir patrão com uma chave, né, uma ferramenta. E ali a gente vê também foto de mais um treino, finalizando a fase de preparação da Caldense. Esse treino aconteceu ontem à tarde, também no estádio Ronaldo Junqueira. Lembrando que a Caldense faz a sua estreia domingo agora, 11 horas da manhã, contra o América Mineiro para o campeonato edição 2019. Para o programa de hoje, gentilmente atendendo ao nosso chamamento, ao nosso convite, o coordenador da Vigilância Ambiental de Poços de Caldas, o Jorge Miguel Ferreira do Lago, que eu saúdo agora e, claro que antecipadamente, agradecendo a sua vinda, viu, Jorge? Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Pedro. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí, vamos conversar um pouco aí sobre as questões que envolvem a nossa área lá na Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental. Ok, muito obrigado e agradeço também da mesma forma ao sempre amigo Dr. Elvio Bezerra, advogado que está sempre aqui enriquecendo as edições do nosso Jornal do Sul de Minas. E, a bem da verdade, já tinha mais de uma semana que o Elvio não aparecia aqui. Está atarefado o nosso querido amigo. Tudo bem, Elvio? Bom dia. Tudo bom, Pedro? Um bom dia ao Jorge, um bom dia a todos que acompanham o Jornal do Sul de Minas. Ô Jorge, ainda que você já tenha exaustivamente falado sobre isso, eu acho que nunca é demais nós fazermos esse papel didático para o nosso telespectador. E eu gostaria que, mais uma vez, você explicasse para os nossos amigos o que acontece na sua mesa de trabalho dentro da sua divisão, da sua vigilância. Bom, Pedro, lá nós temos um trabalho bastante exaustivo, né? Uhum. A vigilância ambiental, ela pode ser dividida em duas áreas. Uma área são os fatores ambientais de riscos biológicos, né, que afetam a saúde humana,
entre elas as doenças transmitidas por vetores, né? Dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela, febre maculosa, leishmaniose, enfim, todas essas doenças transmitidas por vetores ou reservatórios, hospedeiros, enfim, toda essa questão biológica. E também, nisso também o Centro de Controle de Zoonoses, né, que vai envolver a parte também de doenças transmitidas por, como a raiva, a leishmaniose que eu falei também, mas a zoonose ela pode ser entendida como todo esse grupo de doenças, né? E os fatores de risco não biológicos, né, que aí questões ligadas à água, ao ar, ao solo. Então nós temos o Vigiágua lá, que é o programa de vigilância e de controle da qualidade da água que é consumida pela população. O Vigisolo, que também envolve fatores de risco de exposição a populações por componentes químicos que possam eventualmente ter contaminado o solo através de um acidente com produto perigoso, ou então um desastre natural, ou um desastre antropogênico. E o Vigiar, que ainda ele é um pouco tímido aqui no nosso município, que é entender se há fatores na atmosfera, no nosso ar aqui, que possa estar interferindo na saúde da população. Se algumas doenças que está cometendo a nossa população está ligados com a qualidade do ar daqui do nosso município. Então hoje nós somos apenas uma unidade sentinela, a gente tem um registro de todas as doenças que são, que tem um pneumologista lá na unidade da Zona Leste, que todas as doenças que ele atende, a gente tem um formulário próprio que é preenchido e a gente alimenta o sistema para depois ter uma base estatística, né, para saber quais são as doenças que são ligadas à questão das vias aéreas respiratórias, para depois de um certo tempo, essa base de dados, a gente conseguir tentar entender se no nosso ar tem algum fator de risco que está fazendo com que essas doenças acometam a nossa população. Jorge, quantas vigilâncias temos no setor da saúde no município e como elas se comunicam? Hoje nós temos 3 vigilâncias, são 3 divisões de vigilância. A vigilância ambiental, que é a que nós atuamos, a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Todas elas compõem o Departamento de Saúde Coletiva. Elas têm que estar em comunicação o tempo todo, porque são áreas que são extremamente ligadas. Então, a vigilância epidemiológica, por exemplo, a gente tem que estar muito sintonizado no trabalho, porque é a vigilância epidemiológica que é notificada e que notifica os casos suspeitos de dengue, de chikungunya, zika vírus. Então, quanto mais rápido a vigilância notifica esses casos e nos passa esses casos, mais rápido é a nossa atuação no controle vetorial, de ir até o local daquele paciente, ver se naquele ambiente tem a presença do mosquito para poder fazer os trabalhos de eliminação de criadouros e de prevenção e eliminação do mosquito na fase adulta também. Então, todas essas doenças que são acometidas, que são transmitidas por vetores, é a vigilância que notifica. E a vigilância sanitária, que faz todo o trabalho nos estabelecimentos de interesse em saúde, né, e de saúde pública, também nos ajudem muito, e tem que estar interligado também, porque num caso, por exemplo, de um surto diarreico em um estabelecimento, a vigilância sanitária faz a parte dela de tentar identificar ali naquele ambiente o que ocasionou, se foi uma questão de higiene, de limpeza ou de mal preparação do alimento. A epidemiológica faz a questão de investigação do caso, dos pacientes, de que forma ele foi acometido, o que ele está sentindo, quais são os sintomas, para poder tentar fechar o diagnóstico do caso. A ambiental, para fazer a questão da qualidade da água, se a água que foi consumida estava na qualidade adequada, se atendia os parâmetros do Ministério da Saúde, se ela estava tratada, se ela não veio de alguma outra fonte de não conhecimento. Eu estou escutando você falar desse cuidado com a água que é oferecida à nossa população e partindo do princípio que a nossa água é via DEMAI, que é uma autarquia municipal. Então, se eu estou entendendo, a vigilância ambiental, apesar de ser um órgão do município, da administração, ela fiscaliza a própria administração. Sim, ela fiscaliza, ela tem esse papel na questão do Vigiágua, justamente de saber, porque o DEMAI, apesar de ele ter o seu próprio controle, ele ter também suas regras e suas leis que ela deve seguir, né, as análises que ela deve fazer, que é de obrigação dela, a vigilância tem que fazer a contraprova, né, saber se realmente ela tem que apresentar, o DEMAI tem que apresentar sistematicamente laudos de análise de água de vários parâmetros,
em regularidades diferentes, em alguns laudos mensais, outros semestrais. Mas nós também temos que fazer análise nossa própria, nós temos um laboratório próprio no município de Vigiágua que analisa alguns parâmetros de qualidade da água para fazer essa contraprova, saber se realmente aquela água atende a alguns parâmetros que são exigidos pelo Ministério da Saúde. A vigilância, no caso ambiental, ela tem poder punitivo? Qual que é o campo de atuação dela no coibir das coisas? Sim, ela tem o papel de punição administrativa, né? Como como a vigilância sanitária e outros órgãos da administração municipal também. Então, em alguns casos, se for verificado risco à saúde pública, tem todo um processo administrativo envolvido de inspeção, de notificação, de auto de infração do risco em saúde pública, da pessoa que está ocasionando esse risco à saúde pública, não só na questão dessa água, mas na questão também do ambiente também, tanto nas residências, mais na parte de residência, em estabelecimentos, se for de interesse de saúde, é mais a parte da sanitária. Mas em residências, em locais que não são comércios, se tiver risco à saúde pública e tiver dentro do nosso código de saúde, a vigilância ambiental pode adotar medidas punitivas, sim. Jorge, como é composta a equipe da vigilância ambiental? Quais são os profissionais, a quantidade de profissionais? Hoje a maior parte de nossos servidores na vigilância ambiental são de agentes de endemias, porque a nossa maior demanda de trabalho hoje é o controle vetorial do Aedes aegypti. Então, hoje nós temos cerca de 80 agentes de endemias. Desses 80, cerca de 60, 65 estão trabalhando diretamente no controle vetorial e outros trabalhando na questão também de educação ambiental, fazendo palestras educativas nas escolas, nas creches do município, falando de vetor, falando de posse responsável animal, falando de qualidade da água. Temos agentes trabalhando diretamente no Vigiágua, fazendo a parte técnica do Vigiágua, agentes fazendo atendimento de denúncia relacionado a vetores, a zoonoses, a essas condições que são ligadas ao nosso setor. E temos servidores também que trabalham no Centro de Controle de Zoonoses, no abrigo, que são os servidores que fazem a limpeza, o tratamento dos animais que estão alojados nesses locais, e os veterinários também da vigilância, que nós temos veterinários que atuam, um específico que é o responsável técnico do Centro de Controle de Zoonoses, uma veterinária específica para o abrigo municipal de animais e um veterinário que faz contribui tanto na parte de denúncia como também na parte técnica, de elaboração de laudos, de análise técnica de documentos. No caso da dengue, que acaba se tornando um assunto bastante midiático, né? Esse cuidado, essa vigilância, ela só acontece nos períodos propícios, que é o que nós estamos atravessando agora de procriação dos mosquitos, ou é contínuo o ano todo? Não, no caso do controle vetorial, controlando o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, todas essas doenças que são as herboviroses, o trabalho é o ano todo. Nossos agentes de endemias, eles fazem visitas bimestrais em todas as residências de Poste Caldas. Claro que a gente não consegue visitar todas, porque alguns moradores não são encontrados, outros não deixam a visita, alguns imóveis abandonados, enfim. Mas a gente sempre tem como meta visitar pelo menos 80% dos imóveis da área urbana do município. Isso incluindo as residências, comércios, terrenos baldios, empresas, igrejas, hospitais, enfim, todos os imóveis da cidade, pelo menos 80%. Então, essa visita deles é durante todo o ano. Então, na visita deles, eles fazem tanto a orientação do morador, né, dos cuidados que ele deve tomar dentro do seu imóvel para prevenir, evitar criadouros do mosquito, como também a eliminação desses criadouros, quando for o caso, se ele verificar potenciais criadouros do mosquito, ele faz a eliminação. O nosso objetivo principal é eliminar criadouro. E se não for possível fazer a eliminação, ele faz o tratamento químico. O tratamento químico deve ser sempre a última opção no trabalho do agente. Mas se não for possível fazer a eliminação desse criadouro, remover ou destruir esse criadouro, a gente utiliza o tratamento químico. Eu ainda acho muito tímida, muito limitada ou limitado o poder de atuação. Porque em caso de imóveis que os agentes não têm acesso concedido, eles não podem entrar. Mas impostos que tem situações de veraneio, imóveis. Exatamente, de casas que ficam fechadas. É complicado isso, né? Complicado. Legalmente é complicado isso. Porque eles não podem invadir o imóvel, sabem
ainda que do lado de fora, que ali a probabilidade de ter um criador é muito grande e, no entanto, não se pode agir. Eu acho que a justiça deveria ter uma outra maneira de intimidar os proprietários nesse sentido, porque senão fica difícil, né? Pregando no deserto, né, o Jorge? É muito complicado. Esses casos são muito difíceis. A gente tem muito caso de casas que estão fechadas, que o proprietário não mora em postos. Exato. E pelos dados que a gente tem de cadastro da prefeitura, a gente não tem um endereço, alguma forma de contato desse proprietário, então a gente não consegue entrar, não tem. É difícil ter alguém conhecido aqui, que alguns casos a gente até consegue achar um caseiro, alguma pessoa que cuida, que tem a chave, mas é sempre com muita conversa, conversando com vizinhos, porque às vezes os vizinhos nos dão muita informação dessas situações, mas em alguns casos é difícil. Teve um ano, durante até 2 anos, acho que se não me engano 2016, 2017, que foi decretado a nível nacional emergência em saúde pública por conta do Zika vírus naquela época, em que saiu uma portaria do Ministério da Saúde autorizando a entrada forçada. Sim. Quando o agente de saúde verificava um risco potencial nesse imóvel e que não era possível encontrar o morador, ou então ele recusava, ele chamava um reforço policial para poder verificar a situação e ele fazia a entrada forçada. Mas isso deixava um pouco vulnerável, porque em muitos casos, para você fazer essa entrada forçada, você teria que arrombar o imóvel, estourar um cadeado, e aí depois como é que a gente ia deixar esse imóvel nessa situação danificado, né? Então foram em poucos casos que a gente conseguiu fazer isso, onde não foi necessário fazer nenhum tipo de arrombamento. A gente conseguiu, através de escada, entrar no imóvel, fazer eliminação dos criadores ou tratamento químico, mas são situações que realmente são bem complicadas no nosso setor. Ok, nós temos um primeiro intervalo chegando, é bem rápido, você continue conosco porque hoje estamos falando de vigilância ambiental em Poços de Caldas. Voltamos já. Muito bem, estamos retornando ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, hoje recebendo o coordenador da Vigilância Sanitária, o Jorge Miguel Ferreira do Lago, a vigilância que compõe aí esse tripé da nossa Secretaria de Saúde, que faz, essas 3 juntas fazem o Departamento de Saúde Coletiva voltada ao munícipe, voltada a nós, não é verdade? Ô Jorge, é muito recorrente, como eu disse, nessa época do ano, a preocupação com relação à dengue e outras doenças transmitidas por esse nefasto mosquitinho aí. Como é que Poços de Caldas tem passado por esse período nos últimos anos, período da dengue? Isso. A gente teve agora, nesses últimos 2 anos, um período de certa tranquilidade. Nós não tivemos muitos casos notificados de dengue ou nenhuma das outras arboviroses. A gente teve a chegada do chikungunya, né? Que até então é um vírus recente, né? Começou a ser circulado no país por volta de 2014, mas ele já chegou a Poços, né? A gente já teve casos, mas ainda assim são poucos casos também de Zika notificado. Dengue é o que tem realmente mais casos, mas 2 anos de certa tranquilidade. A gente teve um período entre 2015 e 2016, onde foi o nosso período de maior notificação de casos de dengue. Em 2015 nós tivemos quase 100 casos de dengue entre importados, que são casos de pessoas que pegaram o vírus em outro município, e casos autóctones, né, que é chamado, que são os casos que a pessoa realmente pegou aqui em Poços, então mostrando que o vírus circula aqui já em Poços de Caldas. Mas assim, ao longo de todos esses anos em que é feito o trabalho de controle vetorial, nós nunca tivemos nenhuma situação de epidemia por dengue. Tivemos essas situações de surto, né, em 2015, 2016, mas ainda assim de forma que ainda era possível estabelecer o controle. E esperamos, né, continuar assim. Então, mas esse não ter tido epidemia, felizmente, é um trabalho da casualidade ou é um trabalho de fiscalização mesmo? Prevenção e fiscalização. Eu acho que é um conjunto de fatores aí. Tem a questão da conscientização da população também, é que
a população ela é bastante consciente, ela faz bastante seu papel, ela é preocupada em fazer sua parte dentro da sua casa. Ainda temos alguns deslizes. Temos alguns deslizes. E é até importante dizer que às vezes o pessoal é muito preocupado com o terreno, com uma área verde abandonada, ou com uma situação de entulho. Claro que esses locais são locais de risco, realmente pode ter criadores do mosquito, mas ao longo de todas as nossas pesquisas, isso não é uma questão só em Poços de Caldas, é uma questão de dado nacional, que 80% dos focos dos mosquitos são encontrados dentro das residências, porque ele é um mosquito que está diretamente, ele está próximo ao ser humano, ele precisa estar próximo do ser humano, não só porque o ser humano dá todas as condições de criadores, como também a fêmea precisa do sangue do ser humano para poder fazer a maturação dos seus ovos. Então, todos esses focos dos mosquitos, a maioria são encontrados nas residências. Mas, como a gente estava falando, aqui, apesar de alguns deslizes, a população é bastante consciente, então ela contribui bastante com o nosso trabalho, ela aceita bem a visita do nosso agente. A gente tem recusa, tem pessoas que não deixam entrar, mas é um índice bem pequeno, o índice de recusa nosso aqui. Os nossos agentes, como eles já vêm desenvolvendo um papel há muito tempo, o trabalho de combate à dengue aqui em Poços é um trabalho de quase 20 anos, até mais de 20 anos. Então, a população já está acostumada com essa visita do agente, então ela recebe bem, ela entende o papel do nosso servidor, ela contribui para o trabalho dele. A título de curiosidade, até para poder ilustrar melhor, como seriam esses focos? O que é mais o comum acontecer na residência que se identifica esses focos de dengue? Os focos do mosquito nada mais é do que algum local que está com acúmulo de água em que tem a larva do mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele tem a fase larvária, que é a fase aquática, e a fase terrestre, que é a fase do mosquito. Então, os focos que nós encontramos é a fase larvária, a fase aquática, que é encontrar as larvas do mosquito que são positivas. Às vezes a gente encontra larvas do mosquito, mas que não são positivas para o Aedes aegypti, Pode ser pernilongo, pode ser outro tipo de mosquito. Então, toda a residência em que é verificado um foco do mosquito, é porque tem a presença da larva do mosquito Aedes aegypti. E na maioria das vezes, a gente tem também uma classificação lá interna dos tipos de criadouro, que são uma classificação de depósitos fixos, depósitos removíveis, depósitos passivos de eliminação. E a maioria, mais de 60%, são depósitos que são ou removíveis, de fácil remoção, ou passíveis de eliminação. Que é de fácil, pratos de plantinha, por exemplo. Vasinho de planta, lata, garrafa, um potinho balde, de margarina, um potinho, que fica no são quintal esses tipos de solto. criadouros, ou seja, são locais de fácil eliminação, de fácil controle, Qual que é o tempo entre a fêmea depositar os ovos e aquilo se tornar um novo mosquito? Isso. Uma condição mais favorável, por exemplo, que é essa época do ano de maiores temperaturas e umidade excessiva, a fase de ovos, um ovo após a postura, se ele tiver em contato com a água, em 48 horas esse ovo já se torna uma larva do mosquito. É mesmo? Com essa rapidez? Com essa rapidez. Aí a larva do mosquito, em condições favoráveis, em 5 dias ela já vira uma pupa, que é a segunda fase aquática, e essa pupa em 2 dias ela já se torna um mosquito adulto, ou seja, para ela completar... Já sai voando. É uma atividade sexual intensa, É uma coisa impressionante essas fêmeas. Então, assim, por isso que a gente sempre pede para o morador para ele fazer uma visita que ele fizer semanal na seu imóvel, uma vez na semana que ele fizer toda uma vistoria para verificar situações de risco, já é o suficiente, porque no tempo em que a fêmea leva para fazer a postura e esses ovos se tornar um mosquito adulto, leva em torno de 7 dias, numa condição favorável. Então, uma vez por semana, se esse morador fizer a vistoria do seu imóvel, ele elimina o risco do mosquito. A dona de casa que está nos assistindo agora, ela percebeu lá no vasinho dela, no pratinho, alguma movimentação estranha naquela água. É fácil de se identificar o que é uma larva, o que não é. A partir do momento que ela identifica, o que ela tem que fazer, joga fora, pode pôr a mão, como é que funciona isso? Assim, primeiro, a larva do mosquito, ela não vai conseguir identificar se é exatamente do Aedes aegypti. Isso é uma questão que a gente só consegue verificar no laboratório. Mas a larva, às vezes ela é fácil perceber porque ela se move muito rapidamente. É uma minhoquinha, ela é bem pequenininha, E ela consegue perceber visualmente, e a larva ela se movimenta muito rápido, principalmente quando ela percebe movimentação próxima a ela. Então ela se movimenta muito rápido para o fundo, depois ela retorna, porque ela precisa ficar na superfície, porque o sifão da larva, que é o meio por onde ela obtém oxigênio, ela fica na superfície.
mas qualquer sinal de movimentação próximo, ela mergulha para o fundo, depois retorna. Então ela pode verificar esse tipo de situação. Quando ela vê isso, a primeira coisa que ela deve fazer é eliminar aquela água. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Uhum. Eliminar no ralo, na terra, enfim, ela eliminando aquela água. Claro que não eliminando para outra fonte de água, eliminando uma parte seca, ela já está eliminando o risco do mosquito. Jorge, a gente encontra também muitas dessas correntes de internet, né? E traz algumas questões caseiras. Por exemplo, água sanitária, pó de café, a gente vê várias questões. Até onde isso é mito, até onde isso é verdade? Tem algumas dessas soluções que são verdadeiras, que elas funcionam, tem outras que não, que são mitos mesmo. Hoje, assim, a coisa que é mais fácil para utilizar, por exemplo, na água, é a água sanitária, sim. Então, uma colherzinha de água sanitária pequena, ela já trata vários litros de água e evita o risco da dengue, né? Então, uma colherzinha pequena, rasa, de sobremesa, ela trata facilmente 10 litros d'água e evita o risco do mosquito. O sal, sim, ele é útil, porque ele é cloreto de sódio, né? Então, ele trata a água com uma facilidade também, só que a quantidade de sal tem que ser muito grande para pouca quantidade de água, então acaba se tornando um pouco inviável. Para usar, por exemplo, uma piscina, você vai precisar um caminhão de sal, por exemplo, não sei, tem uma relação que eu não me lembro bem, mas é uma quantidade muito grande de sal com uma pouca quantidade de água, então é uma solução um pouco inviável. Mas a gente sempre bate muito na tecla do que eu estava falando, que a melhor forma é eliminar o criadouro, não deixar a água parada. É só nos casos realmente que você tenha que ter a água acumulada que você vai usar uma medida de tratamento com algum produto químico. Então, se ele tem uma piscina, ele tem o cloro específico para a piscina, ele deve tratar regularmente, ele tem o filtro que ele tem que ligar diariamente para fazer a água circular. Se ele tem água em movimento espanta o... Isso, ela precisa de água parada, né, para poder... Porque a água em movimento, ela vai eliminar, ela não vai permitir que o ovo se fixe nas laterais do reservatório. Isso vale para as piscinas que são bastante frequentadas, isso vale para a água do vaso sanitário. Para o aquário. Para o aquário, que o peixe estaria se movimentando. O aquário ele precisa tanto dessa movimentação, até para o próprio fato de oxigenação do recipiente para o peixe, né? Então também tem que ter o filtro do aquário ligado. E não só isso também, a limpeza regular. Porque às vezes a pessoa faz todo esse procedimento, mas não faz a limpeza. E às vezes, como o lodo adere nas paredes desses reservatórios, esse lodo também ajuda a fixação do ovo. Mesmo então, às vezes, tendo circulação de água, se tiver alguma situação naquele recipiente que favorece a fixação do ovo do mosquito, ele vai contribuir. Ok, nós temos mais um intervalo, é bem rápido, você continua conosco porque é um assunto do interesse coletivo. Voltamos daqui um pouquinho. De volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços com o coordenador da Vigilância Ambiental de Poços de Caldas, o Jorge Miguel Ferreira do Lago. Jorge, a gente acabou se atendo muito aos mosquitos, à dengue e tal, mas outras pragas também estão aí nos assediando. Escorpiões, também estamos numa época propícia para esse bichinho aí, né? Exatamente, essa época do ano é a época perfeita também para o aumento da infestação de escorpiões. É a condição climática, né? Temperaturas altas, alta umidade, é a condição perfeita para ele. E as áreas urbanizadas, elas estão cada vez mais dando condições para o surgimento desses animais, né? É importante também dizer, onde tem barata, tem escorpião. Então, quando a gente deixa... Que dureza, hein? Hein? Você escapa de um, cai no outro, né? Exatamente, porque a barata é a principal fonte de alimentação do escorpião. Então, quando a gente não acondiciona bem o resíduo, a gente não acondiciona bem nosso lixo, deixa entulho, deixa restos de material de construção, terrenos abandonados, mato alto. Então, essas condições favorecem o surgimento de pequenos insetos, baratas, e aí favorece o surgimento do escorpião. E a incidência está alta em Poços? Está alta. A gente tem registrado bastante... temos recebido muitas solicitações de visitas, né, em residências porque encontraram escorpião nas suas casas. E eu estava observando o noticiário nacional e tem sido uma tendência nacional nessa época do ano, aumentou tanto os relatos de
aparecimento de escorpião nas residências, como o aumento de acidentes também com mordedura de escorpiões. Hoje, os acidentes com escorpiões já é maior do que acidentes por picadas de cobra. É mesmo. E eu, felizmente, nunca fui picado por escorpião. Mas que é uma dor horrorosa, né? Eu já fui picado. Você já foi, Já, quando eu era criança eu fui picado. Dói? Dói. É uma dor bastante Intensa. intensa E persistente, né? Persistente. É difícil até para dormir. Você fica uns 2 dias ali bem... Que coisa, né? Bem complicado. Eu nunca, felizmente, nunca fui acometido por picada de escorpião. Mas todo mundo relata que é uma coisa assim... É terrível. Medonha, não é? Prevenção para isso. Isso. A primeira orientação que a gente dá, e até o nosso principal papel na vigilância, é importante dizer até que a vigilância ela não toma nenhuma medida de controle de escorpiões. Ao contrário do mosquito Aedes aegypti, que a gente faz o controle, para escorpião não. A gente apenas faz o que a gente chama de busca ativa, que é dentro das residências e nas residências do entorno dessa pessoa que encontrou, relatou que viu o escorpião. Então a gente faz essa visita, verifica a residência dele e o entorno, para ver onde, é a mesma coisa do mosquito, ver onde tem os focos de surgimento de escorpião. Se tem dentro naquela região fatores que propiciam o surgimento de escorpião. Então vai verificar essa condição. Tem entulho no quintal, tem material de construção armazenado, a forma de edificação do imóvel, se ela proporciona abrigo para escorpiões, que fenda nos muros. Exatamente, esses imóveis ainda que estão direto no tijolo, que tem esses tijolos furados, eles são abrigos perfeitos para escorpião. A entulho acumulado, madeira, tem gente que guarda muito material no quintal de casa. Todo esse material ele é um abrigo perfeito para escorpião, né? Esse é abrigo para barata, abrigo para escorpião. O lixo mal armazenado, mal vedado, né? Às vezes a pessoa não coloca o lixo no dia adequado da coleta e deixa ele exposto ao tempo, que favorece o surgimento de baratas. Toda essa situação ela deve ser evitada. E para prevenir tanto essa situação, ela deve ser observada pelo morador para evitar o aparecimento de escorpião, como também situações que ela pode adotar para evitar ter o acidente pelo escorpião, né? Então, sempre quando for calçar um sapato, verificar as roupas, né? Verificar antes. A cama, a gente sempre recomenda deixá-la afastada um pouco da parede, porque para impedir o acesso do animal. A roupa de cama também, evitar que ela fique em contato direto com o chão, porque ela vai permitir o acesso do animal. Então ela tem que ter cuidados tanto para evitar o escorpião, como também para evitar o acidente pelo escorpião. Uma vez que a pessoa tenha visto, né, um contato visual com o escorpião, o que ele deve fazer? Mata o bicho? O que faz? É importante que ela não tente nenhuma medida se ela não se sente segura para tentar capturar o escorpião, é melhor ela não fazer. Porque ele é rápido, né? Ele é rápido e é nesse caso onde ocorre o acidente, porque o escorpião ele não vai atrás da pessoa para picar. Ele é um animal, ele não tem interesse nenhum no ser humano. Ele se defende. Então, se você tentar ter o contato com ele, é onde que ele vai se proteger e é onde vai ocorrer o acidente. Então, ele não pica por picar, ele pica quando ele se sente ameaçado, quando o ser humano chega próximo a ele. Então, que ela evite essa situação. Quando ela verificar um escorpião dentro de casa, ligue na vigilância para que nós fazemos a captura do animal e verificamos a situação do imóvel também para ela adotar essas medidas para não ter mais ocorrência do animal na casa dela. O duro é a pessoa ter a calma para não fazer nada com o escorpião e pegar o telefone para ligar. Não é? Porque a primeira reação é de pavor. É de pavor, realmente. Eu mesmo já viraria um pó dali, né? Fala a verdade. Outra curiosidade também é com relação ao carrapato e até com a relação que traz com a capivara. Como está isso no município hoje? É controlado? Tem incidências? E a gente já cai numa outra patologia, né? Que é a febre, né? Isso, é a febre maculosa. Exatamente. Nós temos aqui também tem aumentado bastante a surgência de carrapatos no município, muito em função, principalmente nos locais próximos a rios, porque é onde a capivara tem o acesso, onde ela usa a margem dos rios que são a moradia delas. E a capivara é um animal silvestre, né, que não pode ser feito nenhum controle, e ela é o principal reservatório do carrapato que transmite a febre maculosa. Então, tem sido uma preocupação grande nossa lá na vigilância de identificar essas áreas onde tem a ocorrência desses animais
E a principal forma que a gente tem agido é de orientação da população, de também evitar locais que são conhecidos de aparecimento de carrapatos. E as capivaras estão cada vez mais urbanizadas, né? Elas passeiam aqui, ao lado da pista de caminhada da João Pinheiro. É que hoje, como nós não temos mais o predador natural desses animais, a tendência da população é aumentar, porque ela tem alimento, ela tem abrigo, e ela não tem um predador natural que controle a população, então a tendência vai ser aumentar a população desses animais. Qual é o predador natural da capivara? Aqui, principalmente, são as onças, né? Onça parda, onça pintada. E a gente acaba achando bonitinho, porque são bonitinhos mesmo, né? Você vai lá querer passar a mão, não faça isso não, né? Porque é um negócio meio complicado. E o perigo que traz para acidente também, né? Exato. Quero retribuir aqui votos de bom dia que nós estamos recebendo da Patrícia Zangiacomi, que está nos assistindo, o Adriano Barbosa, também sempre conosco, o Cláudio Grilo, né? Um grande profissional do esporte aí, com trabalho reconhecidíssimo nas grandes equipes do futebol brasileiro. Ele posta o seguinte: Santa Maria Produções, é lá onde ele está, todos os dias ecoando o Jornal do Sul de Minas aqui em São Paulo. Muito obrigado, viu, Cláudio, com muita qualidade e variedade de informação da nossa Poços de Caldas e da nossa região. Muito obrigado aí pelo carinho. Ô Jorge, agora nós estamos, pelo menos para mim, nos deparando com uma cena, uma situação inédita. Eu não me lembro de ter visto isso, e olha que eu sou pós-caldense há muito tempo. Ratos e baratas ali na Praça Pedro Sanches, infestando aquela região do Monumento Minas ao Brasil. A Prefeitura já está ciente disso e já está em processo de licitação para uma extirpação dessas pragas, né? Nós já estamos até um pouco mais avançado nisso. Primeiro, essa questão de ratos também, é outra questão também que o ambiente favorece para que... Pipoca. Então, o pessoal come pipoca e prato então, cheio. Assim, né? É importante que toda a população que faz o uso da praça, e até mesmo os comerciantes locais, tenham essa consciência Eu vou até aproveitar, e o pombos também, né? Sim. O pombos também é outro problema grande. Outra praga também, mas é uma praga urbana, assim, mundial, né? Até países desenvolvidos europeus, você vai observar, eles sofrem com pombos, eles têm estudado bastante algumas medidas de controle, porque pombo também é um animal protegido por lei, não pode ser adotado nenhuma medida de controle. Sinceramente, Jorge, com todo respeito, eu não entendo a proteção da lei para algumas coisas. Não é porque a gente ouve falar que pombo é o rato com asa. E se rato pode, por que o pombo não pode, sendo que transmite doenças seríssimas, né, com bactérias assim extremamente nocivas ao ser humano? Eu perdi um amigo por conta de um problema que ele adquiriu. Hoje o controle pombo ele não pode ter nenhuma medida de controle. O que eu tenho observado, que tem alguns estudos, alguns locais que já conseguiram aplicar, é adotar certos tipos de um certo anticoncepcional, que é aplicado Milho, na né? água ou no alimento, né? Para fazer com que esse animal não se reproduza mais. Mas também é uma medida que, para ser adotada, tem que ter toda uma avaliação do ambiente para não prejudicar outras espécies de animais, né? Outras espécies de pássaros silvestres. Então, são questões que têm que ser bem estudadas. E aí, voltando à questão dos ratos... Você falou que está adiantado. Então, primeiro a gente precisa muito da contribuição da população, dos comerciantes locais, de acondicionar bem o lixo, evitar jogar lixo ou resto de alimento na praça, os comerciantes de colocar o lixo sempre no horário adequado da coleta, bem vedado o lixo, não deixar exposto para que não favoreça o acesso desses animais, não favoreça o acesso de baratas e outros tipos de insetos. Então, precisamos de um manejo adequado do ambiente. Mas como a gente vem recebendo várias situações e relatos de um aumento da população de ratos, principalmente naquela região da praça, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com o DEMAI. O DEMAI já licitou e já contratou, já tem a empresa contratada de controle de pragas, que vai começar a partir do dia 5 de fevereiro fazer o trabalho de controle de desratização e desbaratização. E é um trabalho complicado. De boa parte da cidade. Nós estamos lidando com veneno. Né? Exatamente. Então nós vamos abranger quase que todo o centro da cidade, até os bairros mais próximos, mais antigos do município, fazendo a desbaratização, que é através de um produto embolizado nas galerias de água pluvial, né, através dos postos de visita.
Então, esse produto que vai ser nebulizado, ele é baixa toxicidade, ele não tem nenhum, até é bom já informar aqui que ele não tem um risco direto para a população. Então, apesar de o pessoal vai observar, porque essa aplicação vai ser durante a manhã, onde a movimentação de pessoas é menor, o fluxo de pessoas é menor, mas a população vai começar a perceber essas fumaças saindo dos bueiros, mas que é produto da aplicação, né, desse produto químico, mas que é baixa toxicidade, não tem risco nenhum para o ser humano, a população pode ficar tranquila. E a desratização, que é através de iscas paletizadas, que vão ser aplicadas também nesses postos de visita, que ela vai atrair o animal a consumir aquela isca paletizada e que vai atingir esse animal e fazer a desratização. Ele come a isca? Ele vai comer a isca. E essa isca ela também teve que ser utilizada. Essa é a melhor forma de aplicação nas galerias de águas pluviais, porque se usar algum produto químico mais aplicado diretamente, ele pode fazer a contaminação das águas, e aí pode ocorrer uma mortandade de peixe. Então essa isca paletizada é a melhor forma que é utilizada para esse tipo de situação, porque ela vai cometer somente os ratos e não vai ter nenhum risco de contaminação do ambiente. Começa quando esse trabalho? Dia 5 de fevereiro. Já com data marcada? Já, data marcada já. E até onde você sabe é de um resultado rápido isso? Ela demora um pouco, né? Porque ela vai fazer uma varredura, né? Então, assim, os ratos, ele é um pouco mais demorado, tanto que a empresa ela faz uma aplicação, depois ela faz replicações regulares dessas iscas paletizadas, né, à medida que os animais vão consumindo essa isca. Então, a das ratazanas, ela é um trabalho de 30 a 60 dias que vai ser realizado pela empresa, e a desparasitação, ela já é um efeito mais direto, né? A partir do momento da aplicação, ela já vai ocasionar o óbito desses animais. É claro que a gente tenta dar uma explanada, né, em várias vertentes de atuação da vigilância ambiental. A gente espera que tenha falado bastante e atingido ao nosso telespectador nas suas dúvidas, nas suas curiosidades, mas a vigilância ambiental está sempre à disposição da população. De que maneira, Jorge, esse acesso? Isso, nós estamos sempre à disposição da população em todas essas áreas que nós conversamos aqui, todas as questões envolvidas na vigilância ambiental, tanto através da Ouvidoria Municipal de Saúde, né, que é o principal canal para denúncias da população, e o telefone direto da Vigilância Ambiental, que é o 3697-5977. E também lá na Secretaria de Saúde. Né? Repita o telefone, por favor. É o 3697-5977. 5977. E estamos lá também à disposição na Secretaria de Saúde, né? Lá na Rua Pará, número 284. Esquina ali com a Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. Não é isso? 3697-5977, você falando direto com a Vigilância Ambiental de Poços de Caldas. E fica o convite ainda, até porque é uma repartição afeta a vigilância ambiental. Visite lá o abrigo de cães, que fica no final da Avenida Fosco Pardini, né? Não tem como errar, porque acaba a rua nele. Exatamente. Né? Não é? Visite, porque tem muitos animaizinhos lá querendo a sua adoção, o seu carinho, e isso só faz bem para a alma da gente. Jorge, muito obrigado. Foi realmente um prazer tê-lo aqui no programa de uma maneira tão esclarecedora para o nosso telespectador. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado, Elvio, também, pela participação. Estou sempre à disposição na Vigilância. Obrigado aí pelo Muito obrigado. E realmente o Jorge é muito solícito sempre que ele é convidado, e isso para o bem de toda a população. Elvio, mais uma vez, muito obrigado. Estamos previamente marcando a sua volta para amanhã. Vamos ver se está tudo certinho. Certeza. Tá bom? Pedro. Obrigado. E um programa bem esclarecedor, né? Vai Totalmente. Não deixar nada. Totalmente esclarecedor. Obrigado, viu, Elvio? E a você que esteve conosco, nosso muito obrigado, agradecendo a visita dos amigos que estão aqui pessoalmente assistindo em loco o programa, e fica a você o nosso desejo de plenitude, de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.